Olá a todos. Hoje, já que nós aprendemos na aula anterior a produzir uma massa de paper clay e a gente já sabe produzir uma barbotina, então hoje nós vamos fazer uma forma de gesso, né, para fazer cópias em barbotina, ou seja, de barbotina comum, mesmo com água e argila, ou uma barbotina de paper clay. Então, para isso a gente vai precisar de fazer uma forma, um molde de gesso. O que a gente vai copiar, vai fazer o molde é esse copinho, é um copo de vidro, né? Que a gente pode reproduzir ele em cerâmica. Então, a ideia é fazer um molde desse copo, né? Importante também é que é um elemento que a gente vai fazer o molde que tem um formato já cônico, então facilita muito a questão da retirada tanto do molde quanto do objeto replicado. Então, para isso eu vou precisar de fazer, para fazer esse molde, eu vou precisar de fazer uma espécie de caixinha para conter o gesso, né? Então eu pego a maior dimensão do copo, né, ou do objeto a ser replicado, né, e faço assim o que seria o fundo dessa caixa, né? Observa bem que eu estou deixando mais ou menos uns 2 centímetros para cada lado, porque esse copo vai ficar posicionado assim, ó, né? E eu vou ter mais ou menos 2 centímetros, 2 centímetros e meio para cada lado, né? Essa mesma questão do copo eu replico aqui também, ó. Já que isso vai ser um lado do nosso cubo, né? Eu coloco uma projeção dele, deixando mais ou menos 2 centímetros para baixo e 2 centímetros para cima. Então agora eu vou fechar essa caixinha. Bem, uma vez que a gente fez a caixa, né? Isso vai ser aqui que a gente vai fundir o nosso molde, né? Que ele é tudo correspondente ao que a gente vai querer moldurar. Agora, observe bem, então temos que fazer mais ou menos esse volume de gesso, né? Então eu acho que eu tenho aqui mais ou menos equivalente o mesmo volume de água. Então eu vou usar o volume de gesso que eu quero produzir, né? Que é o volume de água que a gente vai fazer, que a gente vai usar, né? E agora vocês já sabem, né? Para fazer o gesso eu vou polvilhando o gesso aqui até aparecer aquelas ilhotas. A gente já teve essa é uma forma fácil de fazer o gesso, né? Eu coloco o volume que eu quero produzir de gesso em água, né? E vou colocando gesso até que apareçam aquelas ilhotas, né? Umas ilhas que não afundam mais. Então, essas ilhas que não afundam mais, que vão aparecer aqui, quer dizer, eu tenho que colocar esse gesso, não posso colocar ele todo de uma vez, né? Senão ele vai empelotar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir polvilhando assim, né? E vou fazendo isso até enquanto o gesso estiver afundando, eu vou colocando, certo? Bem, eu sigo colocando o gesso, né? Vocês observem que vão aparecendo umas ilhas, um gesso que não afunda, né? Enquanto essas ilhas estiverem afundando, eu vou colocando gesso. E quando elas pararem de afundar, que eu for colocando gesso, e elas começarem a ter esse comportamento aqui, ó, que elas não vão mais afundando rapidamente, tá? Você vê que eu estou colocando gesso, polvilhando, e está aparecendo umas ilhas que não afundam. Então, esse é o momento da mistura do gesso com a água, não é? Eu vou polvilhando o gesso até o momento em que aparecem essas ilhas que não afundam. Exatamente, eu gastei 1 kg de gesso para isso, para aquele volume que a gente vai produzir. Agora a gente tem que fazer um movimento único. Não pode mexer muito o gesso, senão ele desanda. Você vai ver que eu estou no máximo 4 vezes, só para desmontar
aquelas possíveis caroços que vão acontecer aí, né? Uma vez que eu tenho o gesso já misturado na proporção certa, né? Agora eu vou verter esse gesso sobre a forma, dentro da forma. Vou preencher, deixando mais ou menos 1 centímetro sem preencher, né? Mais ou menos isso aí. Então agora eu vou aguardar que esse gesso comece a endurecer. Antes dele começar a endurecer, eu vou fazer o meu molde, certo? Bem, antes que esse gesso comece a endurecer, eu vou fazer o meu molde, eu vou copiar esse objeto. Então o que eu faço? Eu afundo aqui dentro, sem deixar dar bolha no fundo, ó. Se você reparar que deu uma bolha no fundo, você volta e vai de novo, para não ter bolha. E vai afundando ele até a borda. Você vai ver que ele vai boiar um pouquinho. Ele vai boiar um pouquinho porque o gesso ainda está endurecendo. Agora eu vou ter que esperar, eu fico observando esse gesso que sobrou aqui. Eu vou esperar que ele comece a endurecer. Quando ele começar a mudar, de ficar um pouco menos líquido e começar a endurecer, eu vou afundar esse copinho totalmente, né? Para eu fazer a cópia, para ele não subir mais. Porque ele está subindo em função do efeito da água, que ainda tem. Mas quando o gesso estiver um pouquinho mais denso, começando a ficar duro, aí eu termino de afundar o copo para terminar de fazer a forma, o molde, né? Então é só aguardar agora, tem que aguardar e ficar vigiando. Bem, um modo de testar o ponto do gesso, se ele está duro ou mole o suficiente para a gente acabar de afundar essa forma, eu peguei o que sobrou, coloquei num copinho aqui do lado, e aqui eu vou colocando a mão e vejo quando ele começar a esquentar, é porque ele está começando a endurecer, certo? E se ele não endurecer nunca, é porque o gesso está estragado. Aí você compra outro e faz tudo de novo. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Bem, agora que já passou um tempo e que já começou a endurecer, eu já percebo que está começando a endurecer, né? Eu vou tentar terminar de afundar para terminar o... Então a massa já está bem dura, então eu afundo até a borda, né? E agora que eu afundei até a borda, então já está totalmente copiado o nosso molde, né? Então agora é só deixar secar, endurecer, secar. E quando isso acontecer, a gente pode desmontar esse papelão, né? E liberar, o molde vai estar pronto. Agora é só aguardar. Bem, agora eu desenformei o nosso molde, tirei aquele papelão que a gente tinha usado, né? Para fazer a fundição, né? O gesso já secou bastante, né? Já perdeu toda a umidade. Agora eu retiro, né? Tá aqui o elemento que a gente copiou e agora está aqui feito o molde aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma barbotina, né? Essa barbotina tanto pode ser de argila e água, quanto pode ser de paper clay também. Nesse caso eu vou usar argila e água. Então o procedimento é o seguinte: eu vou colocar eixo de barbotina, né? Eu deixo o gesso absorver essa umidade, né? Ele vai absorvendo essa umidade, quer dizer, o gesso vai puxando a umidade para fora, né? E eu dou um tempinho e depois tiro o excesso. Tiro o excesso de barbotina. Posso deixar esse excesso aqui, não tem problema nenhum. Então vocês vão vendo que a barbotina vai grudando pelo lado de dentro do gesso, né? E eu vou esperar esse gesso absorver essa umidade, eu repito esse processo várias vezes.
Bem, você vê quando passa um pouquinho de tempo, já não tem mais brilho a barbutina, tá vendo? O gesso já absorveu a umidade, então já tem uma casca muito fina de argila aqui dentro. Então eu vou pegar e repetir de novo, eu encho de novo de barbutina até a borda, né? Deixo um tempo aí para que comece a absorver, né? Eu posso deixar passar aí de 15 a 20 minutos e depois eu retiro a barbutina e a gente vai ver que vai aumentar a espessura dessa cópia. Bem, aqui ó, eu repeti o processo 3 vezes. Observa bem que aqui a gente já tem uma quantidade de barbutina que tem mais ou menos, está por volta de 2 milímetros. Então eu vou parar por aqui e vou tirar o excesso da barbutina aqui, né? Tiro todo o excesso. Tá vendo? A cópia está aqui dentro, mas ela está úmida ainda, então eu vou colocar no sol para acelerar o processo de secagem. Vou colocar agora para secar no sol, que acelera o processo de secagem. Bem, eu coloquei isso para secar no sol. Quando a gente bate agora está totalmente seco, né? Quando a gente bate assim, ó, o som já é diferente, você vê que ele está bem seco. E aí é hora de você retirar o seu molde, né? Aqui está, né? Nós temos uma cópia desse modelo, né? Em barbutina, que é uma casca bem fininha, tá vendo? Tem mais ou menos 2 milímetros. E isso aqui, quando secar absolutamente, que for o forno, vai reduzir um pouco mais de tamanho. Ou seja, a nossa reprodução, nossa cópia desse modelo aqui, vai ser bem menor que o original. Tem essa questão. E essa é a nossa forma de gesso, né? Ela fica pronta assim e você pode reutilizar e reproduzir quantos copinhos você quiser, né? Essa é a lógica da coisa. Então, nós fizemos uma reprodução, uma forma de gesso, né? Você vê que o copo ainda cabe lá, né? Que reproduziu esse modelo em barbutina, né? Ele solta automaticamente quando fica seco, né? Porque ele contrai, né, e solta perfeitamente, sem problema nenhum. Tá bom? Bem, então esse é o nosso propósito, né? A partir de um modelo, né, fazer uma forma, um molde que permite reproduzir esse modelo, porém, como é a técnica da cerâmica, vai um pouco mais reduzido na questão do tamanho. Tá bom? Até a próxima!